Após 5 anos de ter sido acusado de agredir a ex-mulher, o cantor Luciano Brilhante foi absolvido do processo, viu? Foi absolvido do processo. Lembra que nós falamos sobre esse caso aqui durante a programação? A gente precisa ter muito cuidado, muito equilíbrio até no que está falando, para esperar o que vai ser decidido pela justiça. O advogado do cantor, Dr. Paulo Pinheiro, falou com a nossa equipe. Vamos entender mais sobre esse assunto? Vem comigo aqui, está na hora a gente ver na tela, vai lá. Nós recebemos hoje com muita tranquilidade o restabelecimento da justiça em relação a esse caso. O tribunal, à unanimidade de votos, a Câmara Criminal absolveu Luciano das acusações e da condenação de lesão corporal em face daquele ocorrido. E a gente recebeu com muita felicidade no sentido de, desde o primeiro momento, já reforçar e reiterar que Luciano em momento algum queria agredir a vítima, não teve qualquer intenção. Apesar do caso ter ganhado uma repercussão midiática muito grande, e a gente entende, na verdade, essa repercussão e por se tratar de uma questão de gênero, de mulher, mas efetivamente no processo foi comprovado através de provas testemunhais, inclusive de mulheres que presenciaram os fatos, que Luciano em momento algum teve a intenção de agredir a vítima, e o tribunal hoje apenas reformou a sentença e restabeleceu a justiça. Tá, cabe aí reparação, ele ficou preso durante algum tempo, teve toda essa condenação social, a gente pode falar assim, a defesa vai, de certa forma, pedir o reparo em relação a isso? No primeiro momento nós vamos analisar isso, até porque o processo ele seguiu o trâmite que tem que ser. Os órgãos, seja a polícia, seja o Ministério Público, fizeram o trabalho que estão nas suas competências, mas dessa questão de reparação, assim, o prejuízo midiático é irreparável. Eu sempre costumo dizer isso porque é um fato irreparável depois que sai na mídia, mas nós vamos avaliar ainda essa possibilidade de se ingressar com as ações pertinentes relacionadas a uma suposta reparação por esse dano. E atenção, porque Thaís Ibaracho está nesse momento com o cantor Luciano Brilhante. Vai conceder uma entrevista para a gente aqui, né? Cadê a nossa Thaís, por favor? Chegando aqui na tela, né? Isso, Thaís, entrevista exclusiva com o cantor Luciano Brilhante para falar sobre esse resultado. É com você, boa noite. Boa noite, Analisson, para você e para todo mundo que acompanha o Tá Na Hora aí de casa. Exatamente, o Francisco Luciano dos Santos, mais conhecido como Luciano Brilhante, está aqui do meu lado. Depois desse tempo todo respondendo esse processo, hoje saiu a resposta, né? Absolvição de todas as acusações. Como é que você se sente nesse momento? Foram anos aí, eu imagino que, né, meio que apreensivos para você, apesar de você já saber da sua inocência, mas como é que você se sente agora com esse resultado? Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, pelo peso que hoje foi tirado da minha vida, que só Ele sabe o que eu venho passando esses anos, depois de todas essas acusações, de todo esse tumulto que foi a minha vida, depois de 2018, né, com essa minha ex. Mas hoje a justiça foi feita, né, graças a Deus, graças também ao meu advogado que se empenhou muito, Dr. Paulo Pinheiro, agradeço demais. Agradeço a todos os meus amigos, fãs que acreditaram em mim, na minha inocência, né, agradeço demais. E dizer que eu estou muito feliz porque agora eu posso seguir minha vida em paz, né, como cidadão de bem, posso seguir minha vida em paz, posso trabalhar em paz, né, e eu desejo que Deus tome de conta da vida dela, que eu não tenho nada contra ela, né? Que Deus tome de conta da vida dela. E minha única preocupação, como sempre, o meu filho que eu tenho com ela, né? Em relação àquelas imagens, elas repercutiram muito na época, né? São imagens fortes. A justiça entendeu que, na verdade, o que a princípio seria uma agressão da sua parte, na verdade, era uma defesa sua? Na verdade, você é mulher. Você sabe que um homem, quando ele quer bater, ele bate e pronto. A verdade é essa. O homem bate como? Fecha a mão, dá um tapa, dá um chute. Você vê que em momento algum nessas imagens, a minha intenção é essa. Eu desesperadamente estou tentando tirar ela dentro da minha casa, certo? Quando ela invadiu a minha casa, ela não foi convidada, eu estava dormindo, não teve permissão de mim, de qualquer outra pessoa da minha casa, certo?
Então, assim, a partir do momento que aconteceu aquela situação, foi uma situação desesperadora da minha parte para não deixá-la dentro da minha casa, certo? Na minha casa quem manda sou eu, certo? Ela não foi convidada e nesse momento, naquele momento lá em 2018, a minha intenção era essa, tirar ela para fora, esse aquilo todo tempo com mão aberta, jamais seria agredir, matar, algo do tipo, assim como foi postado. É uma pena que teve uma repercussão negativa gigante, a qual atrapalhou minha vida, fechou as portas para mim durante esses anos todos, porque muita gente me associa a essa situação ainda, então por isso que hoje eu uso a palavra peso. Hoje eu tiro um peso da minha vida, eu sigo minha vida em paz, sem esse peso, sabendo que a justiça foi feita, graças a Deus. Então você falou, né? Na época repercutiu muito, de forma negativa. Hoje você vê assim, é uma nova etapa agora na sua carreira, na sua vida, e tudo foi esclarecido. É isso, né? Não, com certeza, até porque quando você está respondendo à justiça, e principalmente sobre uma injustiça, porque na época foi tão pesado para mim que eu não posso mentir. Eu pensei até em me matar, porque quando você é injustiçado, a sensação que dá é você se matar. Então assim, mas eu pensei nos meus filhos, eu pensei na minha carreira, na minha mãe e no meu pai principalmente, que foi o motivo de eu ter saído da minha terra, Belém do Brás do Cruz, a Paraíba, eu ter saído no mundo em busca de uma vida melhor para dar para eles. Então assim, eu tinha meu pai ainda na época, que depois dessa repercussão, depois dessa mídia toda que fizeram comigo, ele acabou morrendo dias depois, assim, e meu pai não está vivo hoje para ver que o filho dele foi inocentado de uma situação que foi armada na minha vida, sabe? Que quem me conhece sabe o pai que eu sou, o filho, o profissional, eu não bebo, não uso droga, não tenho vício de nada. Então, assim, isso para mim foi um baque muito grande, ao ponto de querer tirar minha própria vida, porque foi muito pesado, eu não sabia o que fazer, eu não sabia lidar com aquilo. E quando aconteceu aquele momento daquela situação no elevador, eu estava até dormindo, porque eu sou acostumado a acordar tarde, né? Eu acordo de 1 a 2 horas da tarde, que minha vida é à noite. Então ela chegou lá em casa por volta de 10h30, 10 e alguma coisa, quase 11 horas, então era muito cedo. Então quando aconteceu aquilo, eu ainda estava dormindo, eu vim acordar depois, meu Deus. Tipo, e ela gritando lá, dizendo que ia chamar a polícia. Isso e aquilo, aí liguei para o advogado, ele disse, olha, você tem que sair daí, porque se você não sair, você pode ser preso aqui, que você se explique. Aí foi o que aconteceu, sabe? Eu saí, fui para casa de uma amiga e fiquei respondendo. Mas, como eu estou lhe dizendo, hoje, graças a Deus, eu sigo minha vida em paz, né? Espero que as portas se abram para mim, né? As portas que se fecharam, se abram. E hoje eu pude provar minha inocência, graças a Deus. Muito obrigada, né, pela participação e que bom que tudo foi resolvido, esclarecido, né, principalmente. E agora já cantava, agora vai cantar, agora com mais alegria, agora daqui para frente. Volto com você, Analisson. Ok, Thaís, muito obrigado. Um abraço para Luciano também, que está aí concedendo entrevista a gente. É aquilo que eu sempre falo. É aquilo que eu sempre falo e quando eu digo isso, eu amplio, né, não só para esse caso específico, mas para o cuidado que a gente precisa ter como apresentador de televisão, cuidado que a gente precisa ter como cidadão, você que está em casa acompanhando, você que tem um poder tão grande, qual é o seu poder? E quando eu falo em poder nesse sentido agora, é de pegar o teu celular, o teu equipamento, ver uma postagem, ver uma foto e comentar. Às vezes condenando alguém, e não só nesse caso, eu quero levar para outras situações de condenação, de pré-julgamento, de destruir a vida de alguém através de apenas um clique. A gente precisa ter muito cuidado, sabedoria para poder proferir algumas palavras. Eu digo isso aqui porque semana passada eu falei, a gente precisa ter muito cuidado. Precisa ter muito cuidado em relação a qualquer situação. E na condição de apresentador deste programa, na condição de uma pessoa que também tem redes sociais, que eu faço algumas postagens, eu sempre digo, é preciso ter muito cuidado, porque quando a gente fala aqui, isso pode gerar um alto custo ao meu bolso, e eu não tenho dinheiro. Tenho não. Para estar pagando processo, eu não tenho não. Para querer fazer barulho, eu não tenho não. Jamais. Então é preciso ter cuidado, eu falo nesse caso aqui, né, e de tantos outros. Aí veio o resultado agora, foi absolvido. Eu estou falando em relação à decisão da justiça tempos depois. Agora, o Luciano, né, ele passou muita necessidade. Ele passou um tempo de muita dificuldade. Né? Então, a gente sabe muito bem. E agora veio o resultado. Tirou esse peso que continue a sua vida cantando. Né?
Mandar um abraço aí e também, claro, com a grande experiência, contando com um grande potencial de um dos grandes advogados do Brasil, doutor Paulo Pinheiro, advogado criminalista. Um abraço, doutor Paulo, viu? Tamo junto sempre. Esse aí resolve, viu?